O que a Bíblia diz sobre o Papa? A pergunta, por mais simples que pareça, carrega uma carga profunda de séculos de história, fé e tradição. Milhões ao redor do mundo enxergam o Papa como o líder espiritual supremo da Igreja Católica, um representante direto de Deus na Terra, herdeiro do trono de Pedro. Uma figura que combina a autoridade sagrada com o poder religioso mais reconhecido do planeta. Mas à medida que abrimos as páginas da Escritura, surge um silêncio que grita mais alto do que todas as vozes humanas. Um silêncio que não nega a fé, mas nos leva a questionar a origem de um trono que talvez nunca tenha sido estabelecido por Deus. Durante séculos, o papado foi envolto em reverência. O homem de branco que acena das janelas do Vaticano carrega sobre si símbolos de uma autoridade inquestionável. Seu título é Santo Padre. Seu alcance político e espiritual vai além de fronteiras. Para muitos, ele representa a fé cristã diante das nações. Mas será que essa imagem corresponde à realidade revelada nas Escrituras? Será que a autoridade suprema na Igreja pertence a um homem? Ou estamos diante de uma tradição construída ao longo dos séculos, mas desconectada da essência da palavra? A autoridade da Bíblia é o filtro pelo qual todo ensinamento deve ser examinado. Em nenhum momento a Escritura delega a um único homem o comando absoluto da Igreja de Cristo. O Novo Testamento revela uma comunidade liderada por servos, guiada pelo Espírito, sustentada pela fé e jamais centralizada em um trono terreno. A ausência do termo Papa, assim como de qualquer função equivalente, não é um detalhe insignificante, mas uma chave que nos convida a olhar com mais atenção para a verdadeira estrutura do reino de Deus. Jesus, ao formar sua igreja, não entregou coroas, mas cruzes. Ele não distribuiu cargos políticos, mas dons espirituais. Os evangelhos nos mostram um Messias que lavou os pés dos discípulos, que ensinou que o maior deve ser como o menor, que o líder é, acima de tudo, aquele que serve. O retrato que a Igreja Católica ergueu ao longo dos séculos parece destoar dessa simplicidade poderosa. A sede apostólica de Roma, com sua pompa e domínio, pode ter se tornado o símbolo de um império religioso, mas jamais foi a figura central na mensagem de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele afirma que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, conforme está em 1 Coríntios. Capítulo 3, versículo 11. Esse fundamento é imutável, intransferível e absoluto. Qualquer outra estrutura que se ergue acima dele, sem estar firmemente ancorada na palavra, corre o risco de ruir. E o que dizer de um sistema que eleva um homem a uma posição de infalibilidade? Será que esse conceito encontra apoio na vida dos apóstolos? Será que Pedro, a quem muitos atribuem essa autoridade, realmente se comportou como um rei? O poder religioso é uma das forças mais sutis da humanidade. Quando combinado com política, influência e tradição, torna-se uma fortaleza difícil de ser desmontada. E talvez por isso, durante tanto tempo, poucos ousaram levantar essa questão com seriedade. O que a Bíblia realmente diz sobre o papado? Ao olharmos para os escritos sagrados, não buscamos destruir a fé de ninguém, mas iluminar o caminho com a luz da verdade. Uma fé verdadeira nunca teme a investigação, porque ela está firmada na rocha e não nas aparências. Se o trono foi erguido por homens, ele pode desmoronar. Mas se foi Cristo quem o estabeleceu, então ele será eterno. Só há uma maneira de saber, voltando à fonte. A Bíblia não apenas orienta, ela liberta. Como declarou Jesus em João capítulo 8, versículos 31 e 32, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A busca pela verdade não é um ataque à fé, é um retorno à sua origem. Mas quando se mergulha nesse silêncio das Escrituras, surge uma revelação inquietante. E ela começa onde ninguém espera, não no surgimento do Papa, mas na ausência dele. A Bíblia silencia sobre o Papa. A ausência de qualquer menção ao Papa nas Escrituras não é um lapso, é um chamado à atenção. Ao folhear os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse, não encontramos qualquer estrutura centralizada em um único homem que detenha supremacia espiritual sobre os demais. Nenhum apóstolo é tratado como soberano, nenhum líder é exaltado como infalível. O que a Bíblia revela é um corpo, não uma pirâmide. Uma igreja guiada pelo Espírito, edificada sobre Cristo e composta por membros com dons diversos, todos dependentes do mesmo cabeça, Jesus. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A diversidade de liderança nunca foi substituída por uma centralização autoritária. A função dos líderes era servir, edificar, proteger, não dominar. Nenhum texto atribui a um único homem o papel de vigia geral da fé. Ao contrário, os apóstolos agiam em unidade e o Espírito Santo distribuía a direção. É intrigante que, em meio a instruções tão detalhadas sobre a vida da igreja, os autores bíblicos jamais mencionem a figura de um chefe supremo da fé cristã. Paulo, ao escrever aos Romanos, sequer saúda um líder acima dos demais. Pedro, ao se dirigir aos irmãos, nunca reivindica para si qualquer posição de comando absoluto. Em nenhuma parte das Escrituras há qualquer ordem de submissão universal a um homem específico, seja em Roma ou em qualquer outro lugar. O silêncio bíblico quanto ao papado é, em si, uma resposta, pois aquilo que é essencial para a fé jamais é omitido. As doutrinas centrais da salvação, da cruz, da ressurreição, da graça e da fé são reiteradas inúmeras vezes nas Escrituras. Mas quanto à existência de um Papa, nada, nenhum versículo, nenhuma instrução, nenhum modelo. Isso deveria nos fazer refletir. Se o papel do Papa é tão essencial, por que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, nunca o estabeleceram? Quando algo tão grandioso se levanta sem o alicerce da palavra, a dúvida não é um sinal de rebeldia, mas de prudência. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, está escrito: Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A segurança da fé está naquilo que Deus revelou, não no que os homens acrescentaram. A igreja verdadeira nasce da palavra e se submete a ela. A autoridade que não se firma nas Escrituras pode ser tradição, pode ser costume, mas não é revelação divina. E ao investigarmos mais profundamente esse silêncio, encontramos algo ainda mais surpreendente. Jesus não apenas deixou de instituir uma figura suprema, como também advertiu contra o uso de títulos religiosos que colocassem um homem acima dos demais. Quando o próprio Filho de Deus caminhou entre os homens, ele viu diante de si um cenário religioso marcado por ostentação, títulos e vaidades. Os líderes espirituais da época, os fariseus e escribas, buscavam reconhecimento público, autoridade visível e reverência social. Em vez de conduzir o povo a Deus, colocavam-se como mediadores entre o céu e a terra, exigindo honra e obedecência. Jesus não apenas denunciou esse comportamento, ele o confrontou com palavras cortantes e com uma prática completamente oposta.
No Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 8 ao 10, ele declara: Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Essas palavras não foram apenas uma repreensão ao orgulho dos fariseus, foram um alicerce para a igreja que ele estava edificando. Cristo estava removendo toda a estrutura de poder vertical e substituindo-a por um corpo horizontal, onde todos fossem irmãos, unidos sob a liderança do verdadeiro pastor. O mandamento, é claro, nenhum homem deve se colocar entre os outros como senhor ou mestre espiritual absoluto. Nenhum título deveria criar distância entre irmãos na fé. Não havia espaço no reino para hierarquias humanas, nem para tronos, tiaras ou tratados que elevassem uns acima de outros. A liderança, segundo Jesus, não se expressa pelo domínio, mas pelo serviço. Ele mesmo, o Senhor do Universo, lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando na prática o modelo de liderança que desejava para o seu povo. A grandeza no reino de Deus nunca esteve ligada a posições ou títulos, mas à disposição de servir. Em Marcos capítulo 10, versículo 44, Jesus afirma: Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Essa declaração inverte a lógica dos sistemas religiosos da época e também de muitos que viriam depois. O que Cristo estabelece não é um império com um chefe visível, mas um corpo vivo, onde cada membro cumpre seu papel com humildade e submissão à palavra. É impossível conciliar esse ensino com qualquer estrutura que concentre autoridade espiritual em um único homem. Ainda mais quando esse homem recebe o título de Pai espiritual ou Santo Padre, exatamente aquilo que Cristo proibiu. A verdade é que Jesus não deixou margem para dúvidas. Seu ensino não apenas desautoriza a centralização religiosa, como propõe uma revolução silenciosa no coração da liderança: descer para servir em vez de subir para dominar. Ao olharmos para o que Jesus pregou, vemos que a raiz da fé cristã foi plantada em solo de humildade, não em marfim e ouro. A glória no reino não se mede por coroas, mas por obediência. E essa obediência exige que, ao seguirmos os passos de Cristo, rejeitemos qualquer estrutura que contradiga o espírito de suas palavras. Mas se foi assim que ele ensinou, algo muito sério aconteceu nos séculos seguintes. Porque, em algum ponto da história, o modelo de Jesus começou a ser lentamente substituído por algo muito diferente. E esse ponto passa pela união entre o trono e o altar, Roma e a igreja. Uma fusão perigosa. O que começa como perseguição, termina como aliança. No primeiro século, seguir a Cristo era caminhar com o risco de morte. A fé cristã nascente não tinha templos de mármore, nem líderes vestidos de ouro. Ela florescia nas catacumbas, nas casas humildes, nas cartas que circulavam entre comunidades dispersas. Era uma fé crua, viva, sem adornos, sustentada pela esperança do retorno do Messias e pelo poder da palavra. Mas o cenário começaria a mudar de forma sutil, quase imperceptível, até que a igreja e o império se tornassem uma só voz. E essa fusão não foi obra do Espírito Santo, mas das engrenagens do poder terreno. O marco dessa transformação foi o ano de 313 depois de Cristo, com a promulgação do Édito de Milão por Constantino. O imperador romano, até então um adorador de deuses pagãos, declara o cristianismo uma religião lícita, protegida pelo Estado. À primeira vista, parecia uma vitória para os seguidores de Cristo. Afinal, depois de tanto sangue derramado nas arenas, finalmente os cristãos podiam respirar em liberdade.
Mas nem toda libertação vem de Deus, e nem toda aliança traz bênção. O que se apresentou como proteção revelou-se uma porta para o comprometimento do Evangelho. Ao legalizar o cristianismo, Constantino não apenas cessou as perseguições, ele também começou a usar a fé como ferramenta política. E com isso, iniciou-se uma aproximação perigosa entre o trono e o altar. O que antes era marginalizado passou a ser promovido. E com a promoção vieram os privilégios. Os líderes da igreja, antes perseguidos, agora eram convidados aos palácios. As vestes simples foram trocadas por trajes de honra. As comunidades que viviam da partilha e do pão partido agora recebiam títulos, terras e influência. O bispo de Roma, inicialmente apenas mais um entre os líderes cristãos, começou a se destacar. Sua posição geográfica no coração do império lhe conferia vantagem. Seu contato direto com os imperadores lhe concedia autoridade. E aos poucos, sua voz passou a ser ouvida como a principal entre as demais. O que era comunhão entre iguais virou comando central. O que era simplicidade virou estrutura. E o que era corpo começou a se parecer com um trono. A corrupção se infiltrou pelas frestas do poder. Cargos eclesiásticos passaram a ser disputados não por chamado, mas por influência. Funções espirituais se tornaram degraus de uma escada política. O clero se afastou do povo. As decisões passaram a ser tomadas por poucos. E o evangelho, antes livre como o vento, começou a ser aprisionado nas paredes das catedrais. A fé já não era mais uma resposta do coração, mas um decreto imperial. Em pouco mais de 2 séculos, o bispo de Roma já havia se tornado uma figura proeminente, tratado como referência, não por causa de sua doutrina, mas por causa de sua conexão com o poder imperial. E foi esse contexto que abriu caminho para a criação do título de Papa, não como uma expressão bíblica, mas como um reflexo de uma estrutura de poder que já havia se descolado das palavras de Cristo. É nesse ponto que a pergunta se torna inevitável. Como um movimento que começou com 12 pescadores e um carpinteiro crucificado, acabou se transformando em uma instituição com coroa, trono e guarda armada. A resposta está nesse entrelaçamento lento e calculado entre fé e poder, entre cruz e cetro, entre serviço e supremacia. Mas entre os muitos argumentos usados para justificar essa ascensão do bispo de Roma, há um que se destaca até hoje como a base mais repetida, a ideia de que tudo começou com Pedro e que foi ele o primeiro papa. O erro na interpretação de "tu és Pedro". A base mais citada para justificar o papado está em uma única declaração de Jesus. Milhões de cristãos ao redor do mundo, especialmente dentro da tradição católica, ouviram que Pedro foi o primeiro papa porque Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". O versículo está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas a questão central não está apenas no que foi dito, e sim no que foi compreendido. Para entender essa afirmação de forma fiel, é preciso retornar ao original grego. Jesus utiliza 2 termos distintos: "Tu és Petros", e "sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Embora em português pareça ser uma repetição da mesma palavra, em grego elas carregam significados diferentes. Petros significa uma pedra pequena, solta, móvel. Já Petra se refere a uma rocha imensa, uma fundação inabalável. A distinção não é sutil, ela é intencional. Jesus não estava fundando a igreja sobre um homem, mas sobre uma confissão. Por quê? Instantes antes, Pedro havia declarado: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Essa é a pedra. A igreja não nasce da fragilidade de Pedro, mas da revelação sobre quem é Jesus. É essa verdade que sustenta o corpo de Cristo em todas as gerações, e é sobre ela que a fé se mantém inabalável. A própria Escritura
confirma isso de forma clara. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, o mesmo Pedro declara: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ele não aponta para si mesmo como fundamento, mas para Cristo como a pedra angular. É o próprio Pedro desfazendo qualquer ideia de centralidade em sua pessoa. Ele compreendeu mais tarde que não era a base. Era apenas mais uma pedra viva entre muitas, unidas pela rocha eterna. Além disso, é importante lembrar que logo após essa declaração de Jesus, Pedro repreende o próprio Cristo por anunciar sua morte e recebe uma dura resposta: para trás de mim, Satanás. Isso mostra que a autoridade de Pedro não era superior, infalível ou inquestionável. O mesmo que confessou com fé, tropeçou no entendimento. O que prova que não se tratava de um homem perfeito sendo erguido a um trono, mas de um homem sendo moldado como discípulo, como todos os outros. A interpretação errada desse versículo criou uma estrutura doutrinária que resistiu por séculos. Mas quando voltamos ao texto com atenção e respeito pela língua original, o sentido se revela com clareza. A fundação da igreja é Cristo, a confissão de sua identidade divina, a verdade imutável que sustenta todos os que creem. Mas se Pedro não era a rocha, e se Jesus não o ungiu como líder supremo, como ele mesmo se posicionou entre os demais apóstolos, se Pedro realmente tivesse sido instituído como líder supremo da igreja, esperaríamos encontrá-lo nas Escrituras, exercendo essa autoridade com destaque absoluto. Esperaríamos um Pedro emitindo decretos, sendo consultado para todas as decisões importantes, conduzindo os apóstolos como uma espécie de regente espiritual. Mas não é isso que os textos revelam. O Pedro bíblico está longe da figura de um monarca. Ele é, ao mesmo tempo, corajoso e falho, ousado e quebrado, presente, mas não dominante. Sua voz é importante, mas jamais solitária. Logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, Pedro se levanta com força, especialmente no Pentecostes. Ele prega com autoridade, guiado pelo Espírito Santo. Mas ali não há domínio, há serviço. Ele não toma o lugar dos outros, ele caminha com eles. Suas ações são acompanhadas por João, por Tiago, por outros irmãos. As decisões são tomadas em conjunto. Quando surge uma questão delicada sobre os gentios, no Concílio de Jerusalém, quem dá a palavra final é Tiago, não Pedro. Isso está em Atos capítulo 15, e essa ausência de centralização se repete em toda a narrativa da igreja primitiva. Nas próprias cartas que escreveu, Pedro não se apresenta como príncipe da igreja. Ele se intitula presbítero, entre outros presbíteros. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele escreve: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Nenhuma pompa, nenhum título elevado, apenas um servo entre servos, alguém que experimentou a dor da negação e a restauração pelo amor. Sua autoridade vinha da sua vivência com Cristo e não de um trono romano. Mas ainda vemos um episódio revelador em Gálatas capítulo 2. Paulo, ainda novo no ministério, repreende Pedro publicamente por uma atitude incoerente com o Evangelho. Pedro havia se afastado dos gentios por pressão de judeus legalistas e Paulo o confronta sem hesitar. Se Pedro fosse a autoridade suprema, da fé intocável, isso jamais teria ocorrido. Mas ali, diante de todos, Pedro é corrigido e aceita a correção. Isso mostra que ele não se via acima dos demais, nem era visto assim pelos outros. Pedro era, sim, um pilar da fé, mas nunca uma pedra fundamental acima das outras. Ele chorou amargamente após negar Jesus. Precisou ser restaurado às margens do mar da Galileia.
recebeu a missão de apacentar as ovelhas, mas sempre como parte de um corpo, nunca como seu cabeça. Sua trajetória foi marcada por altos e baixos, por aprendizados, por dependência da graça. Não há vestígio na vida de Pedro de coroas, tronos ou títulos exclusivos. Há um homem quebrantado, disposto a servir, e que compreendeu que toda autoridade pertence ao Cristo que venceu a morte. E se nem mesmo Pedro assumiu tal posição, como então a liderança da igreja deveria se estruturar? Servos, não reis, o verdadeiro modelo de liderança cristã. Quando Jesus preparava seus discípulos para continuar a missão após sua partida, ele não instituiu cargos de domínio, nem arquitetou uma hierarquia piramidal com um homem no topo. O que ele ensinou, com palavras e com o exemplo, foi algo radicalmente diferente. A autoridade no reino de Deus não é exercida por domínio, mas por serviço. E esse princípio seria o alicerce para toda forma de liderança no corpo de Cristo. Nos evangelhos, sempre que os discípulos demonstravam desejo de grandeza, Jesus os corrigia com firmeza. Em Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, ele diz: Sabeis que os que são reputados por governadores das nações dominam sobre elas, e os seus grandes exercem autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Com essas palavras, ele destrói a lógica de poder que reina no mundo e apresenta uma nova ética. Quem lidera, serve. Essa ética se refletiu claramente na estrutura da igreja primitiva. Nos escritos apostólicos, os termos utilizados para liderança espiritual são presbítero, do grego presbíteros, que significa ancião, e bispo, do grego episcopos, que significa supervisor. Esses termos não designavam chefes autoritários, mas pastores cuidadores, guias espirituais que protegiam a doutrina e zelavam pelo rebanho. Em nenhum momento, esses títulos foram associados a domínio absoluto ou superioridade incontestável. Paulo, ao escrever a Timóteo e a Tito, estabelece critérios para quem deseja liderar: irrepreensível, hospitaleiro, moderado, apto para ensinar, não ganancioso, marido de uma só mulher, entre outras qualidades éticas e espirituais. Em momento algum ele menciona coroas, cadeiras exclusivas ou centralização da fé em torno de um só homem. A liderança era plural, descentralizada e sempre submissa à palavra. O próprio Paulo, que teve revelações extraordinárias, nunca se colocou como chefe sobre os demais. Ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um convite à obediência a um modelo, não à submissão a um trono. Além disso, em Atos capítulo 20, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, Paulo os adverte dizendo: olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A autoridade aqui não é política, é espiritual. Não é herdada, é concedida pelo Espírito. Não é para reinar, mas para proteger e servir. O que vemos na Igreja Apostólica é um corpo unido por fé e serviço mútuo, não por estruturas de poder. Todos se submetiam uns aos outros no temor de Cristo. Não havia um único cabeça visível, porque o único cabeça invisível, porém real, era Jesus. Toda glória, toda direção e toda autoridade pertenciam a ele. Mas mesmo com esse padrão claro nas Escrituras, surgiu com o passar do tempo uma ideia poderosa, porém perigosa, a de que os apóstolos teriam transmitido sua autoridade diretamente a outros homens, criando uma linha contínua de poder espiritual. É hora de analisar se isso realmente está escrito na Bíblia, ou se é mais uma tradição dos homens.
A sucessão apostólica não está na Bíblia. Uma das colunas mais insistentes da tradição que sustenta o papado é a chamada sucessão apostólica. Segundo esse conceito, a autoridade dos apóstolos, especialmente de Pedro, teria sido passada a outros líderes ao longo das gerações, formando uma cadeia ininterrupta até o presente. Essa ideia, ainda que repetida por séculos, não encontra base clara nas Escrituras. E isso é mais do que uma omissão, é uma revelação. Nos escritos apostólicos, não há sequer uma instrução que determine a transmissão de autoridade apostólica de maneira sucessória. O que vemos, na verdade, é uma ênfase contínua em dois pilares: a autoridade da palavra e a atuação do Espírito Santo na escolha de líderes espirituais. A fé não foi confiada a uma linhagem de homens, mas entregue à igreja como um todo, e especialmente preservada nas Escrituras inspiradas. Quando Paulo se despede dos líderes da igreja de Éfeso, ele faz uma das advertências mais emocionantes do Novo Testamento. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, ele diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E logo em seguida, ele os adverte que, após sua partida, lobos cruéis entrariam no meio do rebanho, e que até mesmo de entre eles se levantariam homens para ensinar doutrinas distorcidas. Mas em vez de dizer para confiarem em uma linha de sucessores apostólicos, Paulo afirma, no versículo 32, Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a qual é poderosa para vos edificar. Paulo não aponta para uma autoridade humana futura. Ele aponta para Deus e para a sua palavra. É isso que protege, edifica, orienta e sustenta a igreja. Em nenhum momento ele diz que os apóstolos teriam representantes permanentes que herdariam seus poderes espirituais. A herança apostólica, segundo o próprio Paulo, é a doutrina registrada nas Escrituras, e é isso que deve ser guardado. A Epístola aos Efésios também confirma essa visão. Em seu capítulo 2, versículos 19 e 20, está escrito: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O fundamento é o que os apóstolos e profetas ensinaram, e não uma sucessão física de seus cargos. A base da fé está naquilo que foi registrado sob inspiração divina, não em cadeias de ordenação humana. A tradição da sucessão apostólica é, portanto, algo lido para dentro do texto bíblico, mas nunca extraído dele. É uma tentativa de legitimar uma autoridade institucional, onde a Bíblia aponta para uma autoridade espiritual fundamentada exclusivamente em Cristo e sua palavra. E esse ponto nos conduz a uma advertência ainda mais séria. Se a autoridade espiritual foi deslocada da palavra para os homens, que tipo de evangelho passou a ser pregado nos séculos seguintes? O evangelho não pode ser adulterado. A base inegociável da fé cristã é o evangelho, não um evangelho de homens, não uma tradição repassada por instituições, mas o evangelho eterno, revelado por Deus, centrado na obra redentora de Cristo e testemunhado nas Escrituras. Ele é a mensagem de reconciliação entre o Criador e a criatura, o chamado à salvação pela fé e não por obras, pela graça e não por méritos, pela cruz e não por coroas. Qualquer distorção desse evangelho representa mais que um erro doutrinário. É um atentado contra a essência da revelação divina. O apóstolo Paulo, talvez o maior expoente da exposição doutrinária no Novo Testamento, escreveu aos Gálatas com uma urgência que salta aos olhos. A igreja da Galácia estava sendo influenciada por mestres que, embora se apresentassem como piedosos, promoviam uma perversão sutil da mensagem original.
Misturavam a graça com a lei mosaica, a fé com exigências religiosas, a liberdade do espírito com as amarras da tradição judaica. Diante disso, Paulo não apenas corrige, ele denuncia com palavras cortantes. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. A força do termo anátema, no grego original, anatema, indica algo consagrado à destruição, separado de Deus, banido. Não há meio termo, não importa quem ensine, seja um apóstolo, um anjo ou uma figura venerada. Se a mensagem se afasta do que foi revelado originalmente, está debaixo de maldição. Essa linguagem revela a gravidade do assunto. O Evangelho não pode ser adaptado, não pode ser reinterpretado para acomodar estruturas humanas. Ele é imutável, porque é a revelação da própria vontade de Deus. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Teologicamente, o Evangelho é definido por alguns elementos essenciais e indissociáveis: a encarnação do Verbo, a vida perfeita de Cristo, sua morte substitutiva na cruz, a ressurreição literal e corporal, a justificação pela fé, a regeneração operada pelo Espírito Santo e a autoridade exclusiva das Escrituras. Esses fundamentos foram estabelecidos pelos apóstolos como expressão da fé entregue uma vez por todas aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Não existe espaço dentro desse corpo de verdades para acréscimos posteriores baseados em tradição, autoridade eclesiástica ou experiências particulares. Entretanto, quando analisamos o desenvolvimento histórico da Igreja institucional, vemos que o Evangelho foi, pouco a pouco, sendo cercado por interpretações humanas que diluíam seu poder. O surgimento de doutrinas como a infalibilidade papal, o purgatório, a mediação dos santos, indulgências e a veneração a Maria como corredentora, todas essas ideias surgem fora do texto sagrado. Nenhuma dessas doutrinas encontra respaldo claro e direto na palavra de Deus. São adições construídas sobre convenções humanas, sincretismos religiosos ou decisões conciliares, que, ao serem apresentadas como parte do depósito da fé, adulteram o conteúdo original da mensagem apostólica. Essa adulteração ocorre, em muitos casos, de forma sutil, e por isso, talvez, seja ainda mais perigosa. O Evangelho não é substituído abertamente, mas sufocado lentamente por camadas de tradição, rituais, títulos e estruturas hierárquicas. O foco, antes voltado inteiramente a Cristo, vai sendo transferido para figuras humanas, para sistemas institucionais, para interpretações dogmáticas que assumem o mesmo peso, ou até maior, do que a palavra inspirada. O próprio Jesus alertou que isso aconteceria. Em Mateus, capítulo 15, versículo 9, ele diz: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." O culto exterior pode continuar, os rituais podem ser mantidos, mas se a doutrina for corrompida por preceitos humanos, a adoração torna-se vã. A religiosidade que não nasce da verdade é um engano bem ornamentado. É aqui que entra a centralidade da Escritura como filtro de toda a doutrina. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 está escrito: "Toda a Escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O texto é claro, a Escritura é suficiente. É por meio dela que discernimos entre o verdadeiro e o falso. Qualquer ensino, por mais tradicional ou reverenciado que seja, deve ser submetido à prova da palavra. Quando um sistema religioso declara que seus líderes têm autoridade para interpretar a Bíblia com infalibilidade, mesmo quando o conteúdo diverge da própria Escritura, temos uma inversão perigosa. A palavra deixa de ser o padrão e passa a ser moldada pela tradição. E quando isso acontece, o Evangelho é diluído, não por heresia escancarada, mas pela confiança cega em homens e instituições. E o que fazer diante disso? A resposta é sempre a mesma: voltar à cruz, voltar à palavra, voltar ao Evangelho, e puro, que não depende de rituais, de títulos, nem de intermediações humanas. A salvação é pela fé em Cristo e não por méritos ou devoção a sistemas. O Espírito Santo conduz o crente à verdade, e essa verdade está contida nas Escrituras, não em decretos eclesiásticos. Quando a autoridade da palavra é restaurada, o Evangelho ressurge com poder. As correntes da tradição se rompem e a verdade liberta. Foi assim nos dias dos apóstolos, foi assim na Reforma, e é assim hoje para todos os que têm coragem de examinar o que ouvem à luz da Bíblia. Mas a pergunta que não quer calar é: como chegamos ao ponto em que a igreja, fundada por um carpinteiro sem lugar para reclinar a cabeça, passou a ser representada por uma estrutura de ouro, tronos e coroas? A resposta está no contraste gritante entre o reino que Cristo estabeleceu e o império que os homens ergueram em seu nome. O contraste entre o reino de Cristo e o império religioso. Para compreender plenamente a seriedade da distorção do Evangelho e da autoridade espiritual, é preciso olhar atentamente para o contraste evidente entre o modo como Jesus exerceu sua missão e a forma como muitos passaram a representá-lo institucionalmente. Esse contraste não é apenas simbólico. Ele é gritante, doloroso e profundamente revelador. Porque o reino que Jesus estabeleceu é, em todos os aspectos, o oposto dos reinos humanos, especialmente dos impérios religiosos erguidos em seu nome. Jesus nasceu em uma manjedoura, viveu como um simples carpinteiro e escolheu pescadores, cobradores de impostos e zelotes como seus discípulos. Sua entrada triunfal em Jerusalém foi montado em um jumentinho e não em cavalos de guerra. Suas vestes eram simples, seus pés empoeirados e sua coroa feita de espinhos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, curou com toque, falou com os rejeitados, chorou com os aflitos e andou entre os pobres. Sua glória não se manifestava em poder terreno, mas em obediência ao Pai, em compaixão pelos perdidos e em humildade inigualável. Cristo declarou, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, "O meu reino não é deste mundo." E tudo em sua vida confirmou essa afirmação. Não buscou aplauso, não acumulou riquezas, não construiu monumentos. Ele se entregou, se humilhou e, ao fim, foi crucificado entre criminosos. Esse é o Rei do Reino de Deus. Um rei que se esvaziou, como descrito em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Agora, compare-se esse Jesus com o sistema religioso que se construiu sob o nome dele, especialmente no modelo papal. Um líder vestido com trajes bordados em ouro, coroado com uma tiara tripla que simboliza a autoridade celestial, terrestre e espiritual. Sentado em tronos de mármore, ladeado por cardeais e protegido por guardas suíços.
reverenciado como infalível, aclamado como Santo Padre por multidões. O contraste é estarrecedor, não apenas em aparência, mas em essência. O papado, ao longo da história, acumulou não apenas honra espiritual, mas também poder político. Foi o papado que aprovou cruzadas, coroou reis, controlou territórios, comandou exércitos e silenciou opositores com a força do Estado. A cadeira de Pedro tornou-se símbolo de supremacia e não de serviço. As basílicas majestosas substituíram os lares simples onde os primeiros cristãos partiam o pão. As vestes litúrgicas ofuscaram a túnica sem costura do Salvador. O ouro cobriu a cruz, mas Cristo nunca prometeu glória terrestre à sua igreja. Ele prometeu perseguição, renúncia, fidelidade até a morte. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, ele declarou: "Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Esse é o caminho do reino. Um caminho estreito, não palaciano. Uma estrada de serviço, não de domínio. Um altar de sacrifício, não de autopromoção. A história da igreja mostra que, à medida que o cristianismo foi sendo aceito pelo Império Romano, ele deixou de ser uma fé contracultural e tornou-se uma instituição estatal. O Edito de Milão, em 313 d.C., foi o ponto de inflexão. A fé que começou com mártires tornou-se um instrumento de poder. A cruz, que antes era motivo de vergonha e entrega, passou a ser um símbolo imperial. E no centro desse novo sistema estava o bispo de Roma, que aos poucos se elevou acima dos demais, até ser reconhecido como Papa. Mas o que se perdeu nesse processo foi a simplicidade do Evangelho. O foco saiu da cruz e foi colocado no trono. A obediência à palavra foi substituída pela submissão a decretos eclesiásticos. E o povo, ao invés de olhar para Cristo como o único mediador, passou a ver no Papa a representação visível de Deus na terra. Em muitos momentos da história, a autoridade papal foi colocada acima da própria Escritura. E isso é um rompimento direto com o ensinamento dos apóstolos. Pedro, a quem muitos atribuem essa herança, jamais viveu dessa forma. Ele não foi cercado de riqueza, não exigiu títulos, não ocupou tronos. Foi um homem simples que negou Jesus, chorou amargamente, foi restaurado e terminou sua vida sendo crucificado de cabeça para baixo. Um servo, não um rei. Um apóstolo, não um monarca. Se Pedro fosse apresentado ao cenário moderno do papado, reconheceria ele ainda o Espírito de Cristo. O reino de Deus é como uma semente que cai na terra, cresce em silêncio e frutifica, longe dos holofotes. Ele avança não por força, mas por amor, não por estruturas humanas, mas pelo agir do Espírito. A Igreja de Jesus não é edificada com pedras de mármore, mas com corações quebrantados. E quando qualquer sistema, por mais tradicional que seja, desvia-se desse modelo, é preciso voltar às Escrituras para encontrar o caminho. É por isso que, diante de tanto contraste entre o que Cristo viveu e o que foi construído em seu nome, surge uma necessidade urgente: restaurar a autoridade da palavra como a única fonte infalível da fé. A Bíblia, a única voz infalível da fé em tempos de confusão doutrinária, de tradições elevadas à condição de dogma e de figuras humanas reverenciadas como se fossem oráculos divinos. O cristão sincero precisa de uma referência segura. Não basta ter fé, é necessário ter fé bem fundamentada. Não basta crer, é preciso crer na verdade. E a verdade que conduz à vida eterna não se encontra nos concílios, nem nas declarações eclesiásticas, mas nas Escrituras sagradas. A Bíblia é a única voz infalível da fé cristã. Tudo o que não se alinha com ela deve ser colocado de lado, por mais antigo, tradicional ou respeitado que seja. O apóstolo Paulo, ao escrever sua última carta a Timóteo,
pouco antes de ser martirizado, deixa um legado claro. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa afirmação estabelece um princípio vital, a suficiência das Escrituras. Elas são completas, plenas, autoritativas, inerrantes. Tudo o que precisamos para a vida e piedade está ali. A igreja primitiva reconhecia isso. Os crentes de Bereia, descritos em Atos capítulo 17, versículo 11, eram elogiados porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Mesmo ao ouvirem os apóstolos, eles não aceitavam as palavras cegamente, conferiam com a palavra. Esse é o padrão da verdadeira espiritualidade, uma fé que examina, que julga, que se submete unicamente ao que foi revelado por Deus. Infelizmente, ao longo dos séculos, muitos começaram a tratar tradições humanas como se fossem revelações divinas. O que começou como costume passou a ser doutrina. O que era prática local virou norma universal. E, em alguns casos, documentos papais passaram a ser considerados como se tivessem o mesmo peso da Escritura, ou até mais. Isso é um desvio grave, porque coloca palavras humanas acima da palavra de Deus, coloca interpretações humanas acima da revelação inspirada. A doutrina da infalibilidade papal, por exemplo, afirma que quando o Papa fala ex-cátedra sobre fé e moral, ele o faz sem possibilidade de erro. Mas onde a Bíblia ensina tal coisa? Onde os apóstolos reivindicaram para si essa autoridade? Pedro errou. Paulo discordou dele. João repreendeu igrejas. Todos foram corrigidos pela verdade, não pela hierarquia. E a verdade estava sempre em conformidade com o que Deus já havia falado. Jesus, em sua oração sacerdotal, declara ao Pai: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus não apenas contém a verdade, ela é a própria verdade. Não muda com o tempo, não se curva diante das culturas, não precisa ser reinterpretada à luz dos interesses religiosos. Ela permanece firme porque foi soprada pelo próprio Deus. A infalibilidade da Escritura não está em seu papel ou em sua encadernação, mas em sua origem. Foi o Espírito Santo quem inspirou homens santos para escrever. E esse mesmo Espírito testifica em nossos corações que o que ali está escrito é digno de confiança. Ao contrário da tradição humana, que pode ser corrompida por interesses, politicagem ou manipulação, a palavra de Deus é incorruptível. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. A igreja deve submeter-se à Escritura e não o contrário. Qualquer ensinamento, seja vindo de púlpitos, de livros ou mesmo de autoridades religiosas, deve ser avaliado à luz do que está escrito. Se contradiz a palavra, deve ser rejeitado. Se está alinhado com a palavra, pode ser acolhido com confiança. O crente maduro não caminha pela tradição, mas pela revelação. Muitos confundem tradição com fidelidade, mas a fidelidade verdadeira é a verdade, e a verdade está na Escritura. Quando Jesus foi tentado no deserto, não respondeu com dogmas, mas com a palavra: está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4. Esse deve ser também o escudo do cristão em meio às tentações doutrinárias. Está escrito. A única forma de não sermos levados por ventos de doutrina é firmarmos os pés no que Deus já declarou. É por isso que
Mesmo diante de um mundo religioso em ebulição, onde cada vez mais vozes disputam autoridade espiritual, o povo de Deus precisa voltar ao alicerce. O alicerce não é uma cadeira papal, não é uma instituição milenar, não é um tratado doutrinário. O alicerce é Cristo, revelado nas Escrituras. Ele é a palavra viva, e a palavra escrita é o testemunho que temos para discernir entre a luz e as trevas. Voltar à Bíblia não é retrocesso, é redenção, é retorno ao modelo original. A reforma protestante, que sacudiu o mundo no século XVI, não foi uma rebelião contra a Igreja, mas um clamor pela Escritura. Homens e mulheres derramaram seu sangue para que as Escrituras voltassem às mãos do povo, porque onde a Bíblia é lida, o engano perde força. Onde ela é honrada, Cristo é exaltado. E quando voltamos à palavra, uma nova pergunta nos confronta. Diante de tantas vozes e caminhos, onde você tem firmado a sua fé? Em tradições, em sistemas ou na rocha eterna? A fé verdadeira não se sustenta em sentimentos, nem em sistemas humanos, nem em figuras carismáticas. A fé viva está ancorada em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, conforme declara a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Ele não está preso a uma cadeira dourada, nem cercado de conselheiros políticos, nem representado por estruturas terrenas. Ele reina à destra de Deus Pai, glorificado, intercedendo por nós, não por meio de homens, mas por meio de seu Espírito. Muitos depositam sua fé em tradições que receberam desde a infância. Cresceram ouvindo que certas instituições são infalíveis, que determinados líderes jamais erram, que a salvação está condicionada à submissão a uma autoridade humana. Mas a Bíblia, com sua voz serena e firme, chama cada um a voltar-se, não para o que ouviu dos homens, mas para o que foi revelado por Deus. Cristo é a única base segura. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo declara: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está imposto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento não pode ser substituído por um sistema eclesiástico, nem pode ser ampliado por dogmas extrabíblicos. Ele é suficiente, ele é eterno, e ele continua sendo a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida por Deus como angular. Aqueles que constroem sobre a areia da tradição humana erguem estruturas que impressionam aos olhos, mas que ruem com o tempo. São belos por fora, mas ocos por dentro. Jesus falou disso em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. O que distingue o que permanece do que desmorona não é a aparência, mas o alicerce. Nos dias atuais, cresce a pressão para que todos se unam em torno de um sistema religioso global. O clamor por unidade, muitas vezes, serve de cobertura para concessões perigosas. A verdade é relativizada. A palavra é reinterpretada. E aqueles que se recusam a dobrar os joelhos à tradição institucional são taxados de divisionistas ou rebeldes. Mas Jesus nunca chamou seus seguidores para a aceitação cega, e sim para a fidelidade absoluta à verdade. A fidelidade à palavra, mesmo que custe rejeição, sempre vale o preço. Em tempos de engano sofisticado, o discernimento bíblico se torna uma arma espiritual indispensável. Como Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, se alguém pregar outro evangelho, mesmo que pareça piedoso, mesmo que seja seguido por multidões, deve ser rejeitado. A segurança da alma não está em seguir a maioria, mas em obedecer à verdade. E essa verdade é que a salvação vem somente por meio de Cristo, não por meio de uma instituição.
O acesso a Deus não é mediado por um trono em Roma, mas pelo sangue do Cordeiro, derramado uma vez por todas. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse acesso é direto, é pessoal, é irrevogável para todo aquele que crê. Firmar-se em Cristo é abrir mão de toda outra dependência espiritual. É reconhecer que nenhuma tradição, por mais antiga, pode substituir a revelação bíblica. É escolher a obediência ao Espírito, ainda que isso signifique nadar contra a correnteza da religião institucional. É colocar os pés na rocha e se recusar a edificar sobre areia, por mais bela que pareça. E quando essa escolha é feita, o mundo religioso perde o controle sobre o coração do crente. Porque aquele que conhece a verdade já não se deixa aprisionar por cargos, por rituais, por catedrais. Ele sabe que o templo verdadeiro é o corpo do crente e que o trono verdadeiro está no céu. Ele já não precisa de mediadores terrenos, pois tem livre acesso ao Pai por meio do Filho, na direção do Espírito. É esse chamado silencioso, porém poderoso, que ecoa nos dias de hoje. Não um chamado para rebelião, mas para retorno. Não um clamor contra pessoas, mas a favor da verdade. Não uma guerra contra a igreja visível, mas uma restauração da igreja viva. A igreja que ouve a voz do pastor, que segue a palavra, que se recusa a negociar a verdade em nome da conveniência ou da tradição. E se hoje, ao olhar para tudo que foi construído ao longo dos séculos, você percebe que algo está fora do lugar, é porque o Espírito está chamando. Não para que você se perca em debates sem fim, mas para que volte à base. Volte à cruz. Volte à palavra. Volte ao fundamento que não muda. Porque quando as estruturas caírem, quando as multidões se dispersarem, quando a verdade for a única coisa que restar, apenas os que estiverem firmados na rocha permanecerão de pé. A palavra nos ensinou que o reino de Deus não se estabelece por instituições humanas, mas pelo quebrantamento dos corações. Ele não se constrói com pedra e ouro, mas com fé e obediência. O verdadeiro trono de Cristo não está numa basílica, mas no coração daqueles que o seguem em espírito e em verdade. E essa verdade, revelada na cruz, continua a chamar cada um de nós para um lugar de retorno, de entrega, de realinhamento com a essência do Evangelho. Talvez você tenha caminhado por muitos caminhos religiosos, confiado em tradições, seguido vozes humanas. Mas hoje a palavra falou mais alto. E se ela falou contigo, não endureça o coração. Se você sente que precisa voltar, que precisa recomeçar, que deseja colocar seus pés novamente sobre a rocha, ou talvez pela primeira vez, saiba que as portas da graça continuam abertas. Cristo não está longe, Ele está aqui, chamando com amor, esperando com paciência. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é dele, se já caminha nessa fé, declare nos comentários com simplicidade: Amém. Isso não é apenas uma palavra, é um selo de fé. E quanto mais ela for declarada, mais essa mensagem alcançará corações que ainda estão distantes, mas que, como você, também foram chamados para a luz. Que o Senhor continue te guiando em toda a verdade. Que a Escritura seja tua lâmpada. E que, acima de tudo, Cristo seja sempre tua rocha, tua âncora, tua esperança. Até a próxima.